Tá, ok. Obrigado pela lembrança. Bom, então nós paramos aqui. Essa introdução ela tem ainda umas 2 páginas ou 3, e logo depois nós vamos seguindo aqui o que foi consensado com o pessoal que está elaborando a nossa Semana de Estudos Espíritas em outubro, para que a gente converse sobre esse livro, né? E eu pedi ao Alexandre para fazer uma exposição hoje. Logo depois que eu terminar essa introdução aqui, eu vou entrar com a tela, mas o Alexandre continua aí e a gente vai nesse mesmo diapasão, né? Conversando e vendo o que o Alexandre trouxe para nós hoje sobre a primeira lição desse livro, né? Bom, para a gente dar sequência aqui, terminando a introdução, o Palhano fala aqui, né? O senhor Lúcio Prado apresentou Conselhos Úteis. Bom, ele está apresentando Conselhos Úteis que foram trazidas na Revista Espírita de 1861, e o último parágrafo foi esse aqui. Não é só por isso, né? O Kardec diz assim: por outro lado, é sabido que as grandes reuniões são menos favoráveis às belas comunicações e que as melhores são obtidas dos pequenos grupos. Está sugerindo pequenos grupos, né? Diz o Palhano, não é só por isso. Existem outros fatores que citaremos logo a seguir, que Kardec considerou como primordiais para o êxito das reuniões espíritas. Aliás, deixamos bem claro que é possível a utilização das forças medianímicas. Será que é isso mesmo? Deu um revertério aqui. É isso mesmo. Aliás, deixando bem claro que é possível a utilização das forças medianímicas em qualquer tipo de reunião, mesmo as que são chamadas hoje de doutrinárias. Essas forças, elas permanecem, né? Tem algumas pessoas que não dão muita atenção às reuniões públicas, mas acontecem atendimentos variados nessas reuniões, a gente tem notícia disso, né? Então, essas forças medianímicas também estão presentes nas reuniões públicas. Sobre a prioridade para pequenos grupos, Kardec considerou também que... Nossa, mãe, hoje está complicado. Os grupos se formam naturalmente pela afinidade de gostos, de sentimentos, de hábitos e de posição social. Eu achei interessante aqui. E de posição social. É uma verdade, hein? Algumas casas têm uma certa... De acordo com o local onde ela se situa, né? Tem essa questão da posição social, né? Todos ali se conhecem, como são reuniões particulares, tem-se liberdade de número e de escolha dos que nelas são admitidos. Aí você vai escolher, vai verificar qual as pessoas que podem estar em condições de participar dessas reuniões, e não é à toa, não é muito difícil da gente ouvir, que é aquele chamado Clube do Bolinha, né? Ah, vocês escolheram só as pessoas aí e tal, mas onde tem gente tem problema, né? Mas é isso aí. Somos, como muito importantes, as palavras seguintes de Kardec, nessa mesma página número 4, em que complementa as vantagens dos pequenos grupos. Continua dizendo em pequenos grupos, Palhano, né? O sistema de multiplicação dos grupos tem ainda como resultado, conforme dissemos em várias ocasiões, impedir os conflitos e as rivalidades de supremacia e de presidência. Isso acontece na doutrina espírita? Ou não? Muito mais do que nós imaginamos. Infelizmente, nós somos criaturas humanas, não temos, por sermos espíritas, nenhuma diferença dos outros companheiros de outras denominações religiosas. Os sentimentos humanos, já o espírito é caracterizado, né, por aquele que se esforça por domar suas más tendências,
ainda não conseguimos alcançar uma excelência, né? Nós estamos aqui com esse objetivo de domar essas más tendências, né? Ora, hoje é possível ver justamente isso que o codificador previu. Grandes grupos, uniões espíritas, ligas espíritas, federações espíritas, cujos membros digladiam entre si para a supremacia do poder dos cargos. Olha, eu estou me lembrando aqui no Brasil eu não me lembro de ter assim alguma briga mais acirrada, mas lá na Alemanha, quando eu estive lá, eu fiquei sabendo das fofocas lá. Tem uma federação oficial e uma extraoficial, que um cidadão lá se achou no direito de ser a federação lá da Alemanha, né? Então, tem a oficial, que é reconhecida pela Federação Espírita Internacional, e tem outro lá, um cidadão que denominou a casa dele lá como federação. Mas, então, isso é normal acontecer, normal, entre aspas, né? O orgulho e a vaidade aparecendo aí. Digladiam entre si pela supremacia do poder dos cargos, muitos por interesses sociais, pois certas instituições espíritas consideradas de utilidade pública têm lugar nas comissões municipais, estaduais e federais com respeito às causas sociais, como as do menor carente, da juventude excluída e outras, que movimentam volumosas verbas federais, estaduais e municipais. Isso acontece. Continuando aqui ainda na introdução, mas o que mais interessa aqui é justamente a organização das reuniões mediúnicas, que, como já visto, é preferível que sejam compostas por pequeno número de pessoas afins e com os mesmos propósitos. A partir disso, vamos continuar a análise das propostas de Kardec, palmo a palmo, tentando aquela leitura proveitosa, regimentando argumentos sólidos que garantam a formação de grupos mediúnicos produtivos para que possamos aplicar a mediunidade com segurança e com utilidade. Ele aqui faz uma colocação que é justamente, eu acho que é o objetivo maior do livro, regimentar argumentos sólidos que garantam a formação de grupos mediúnicos produtivos. Ele está com a intenção de que novos grupos sejam formados com esse cuidado, né, que ele vem apresentando no livro. Nessa introdução, queremos ainda deixar evidente a existência de Kardec quanto aos pequenos grupos que, além de evitarem diversos problemas, como as dissoluções, teriam a vantagem do atendimento disseminado na sociedade como num todo. Diz, então, Kardec na Revista Espírita. Assim, tudo trabalha em favor do sistema que propomos. Quando um primeiro grupo fundado em qualquer parte se tornar muito numeroso, que faça como as abelhas, que enxame saídas da colmeia materna confunda em novas colmeias que, por sua vez, formarão outras. A Casa Espírita tem essa história, né? Aquela Casa Espírita lá de Coqueiral foi iniciada com algumas pessoas que frequentavam a Casa Espírita, que foram morar lá e fundaram. E outras casas, né? Aquela Baiana. De Piúma, Canto, tio. né? Hein? A de Piúma, como o Carlos Alberto foi para Piúma, né? Carlos Alberto, Piúma, é como um enxame de abelha, né? Se espalha. A Praiana também, lá de Santa Praiana. Lúcia. Isso. Praiana. A de Guarapari parece também, não é isso? Guarapari. Acho que tinha aquela... A de Guarapari, a primeira casa lá foi fundada pelo Manuel Sampaio, né? Isso. E saiu da Casa Espírita, né? Ele veio de Cachoeira para Vila Velha, ficou na Casa Espírita uns tempos e foi lá para Guarapari. Aquela da Ponta da Fruta também, que de vez em quando faz uns almoços maravilhosos. Também é separada da UEC. A Fraternidade Bezerra de Menezes, né? Da UEC, né? O pessoal da UEC. Tem esse caso, né? Tem vários, uma extensão, né? Da UEC, né? Extensão da UEC. A outra aqui, o José Gleber, do seu Geraldo também. Aqui perto de casa.
Tem uma, Ismael, que na época eu até ajudei a fundar. Foi lá na Grande Terra Vermelha, em João Goulart, que foi Paulo Pronto. Henrique. Você lembra do Paulo Henrique? Paulo Henrique, aquele da É, polícia, né? e nós fundamos aquela. Depois ele meio que Lembro. se emancipou, mas na verdade foi uma É, criação do Jerônimo Ribeiro, aquela casa. exato. Eu lembro desse caso. Sim, Eu lembro. Tem a do Aprendiz do Evangelho, que o Roberto Ailton também frequentava a Casa Espírita Cristã. Ele fundou lá na Terra Vermelha também. sim, São, sim, é grande, hein? Aquela casa é são, enorme. são os enxames saídos da colmeia. É. Ismael, tem a contribuição também lá na Alemanha. Você podia falar um pouquinho dela. Eles colocaram até um coração, né? Eu já passei para vocês aí, igual o coração da SEC, com o nome GEL. Não, não vi esse coração, não. O senhor colocou aí? Não, eu acho que já tem algum tempo, né? Eu apresentei, depois Ah, tirei. tá. Depois eu vou mandar para vocês. As propostas que virão a seguir para a organização das reuniões mediúnicas devem funcionar muito bem para esses pequenos grupos, sendo esse também o objetivo do codificador, quando deu suas sugestões específicas para a formação dos grupos. Aqui termina a introdução. Agora a gente vai iniciar aqui a primeira parte, que é a da teoria, a primeira lição, né? E eu pedi ao Alexandre para fazer essa apresentação, que o objetivo traçado pelo pessoal que está coordenando essa semana de estudos é colocar todo mundo em movimento, né? Então, se vocês receberem um convite aí para apresentar algumas das lições, por favor, atendam o nosso pedido. Estão todos convocados. De repente, eu vou fazer um contato com algum de vocês, hein? Para na próxima quarta ter a segunda mensagem, né? Hoje está aqui, né, o Alexandre? Fui convocado, né? Eu vou fazer o seguinte, Ismael, a gente vai fazendo a leitura e eu fiz algumas observações e cada observação, logicamente, é um convite para a participação de todo mundo. E por isso até que eu lembrei com relação à gravação que a gente faz, porque no caso não é nem necessário fazer nenhuma anotação, porque depois é só recorrer à gravação e se a gente precisar de revalidar alguma coisa ou modificar algum conceito, né? fica mais fácil. E eu quero deixar claro o seguinte, nós não temos o objetivo de fechar essa primeira lição, não, tá? Se não der para fechar hoje, a gente, na quarta-feira que vem, a gente fecha. Tá bem assim? Não, por mim está tudo tranquilo. Ok. Eu peço até desculpas porque eu estou sem óculos, eu vou fazer uma leitura aqui, não vou estar olhando para a câmera, porque eu imprimi, que fica mais fácil para eu poder ver, mas é a mesma coisa que eu vou estar lendo aqui, embora eu esteja de cabeça baixa, tá? Essa primeira parte que Ismael passou para mim, para fazer algum comentário, ela já vem com esse título de uniformidade da doutrina. Então, a gente já deixa bem evidente, só fazer um parênteses, uma observação. Sim. Eu estou tentando ter o cuidado de não contaminar com as minhas próprias opiniões, embora nós todos vamos dar nossas opiniões depois, mas a ideia é extrair as informações que o Palhano queria esclarecer a gente, né? Lógico que, em cima disso, a doutrina ela é dinâmica, a gente pode pontuar e dar nossas opiniões, mas a primeira impressão, eu vou sempre tentar passar o que ele tentava extrair ou evidenciar na literatura dele, nos textos dele. E depois disso daí a gente tenta falar alguma coisa. Então, já nessa primeira parte aí, nessa uniformidade da doutrina, o título já deixa bem a entender a preocupação que Palhano tinha em relação a uma base forte, que eu acho que a gente pode raciocinar essa uniformidade como uma base forte. Eu fiz até uma separação, um pensamento, porque a gente, dentro da doutrina espírita, a gente sempre pensa em
na universalidade da doutrina espírita. E quando a gente pensa na universalidade da doutrina espírita e pega um tema desse, falando sobre uniformidade doutrinária, dá a impressão de ser algumas coisas antagônicas, mas não. Essa uniformidade não quer dizer um engessamento da doutrina. Não é isso. Essa uniformidade, a ideia que Palhano tenta passar, pelo que eu observei nos textos que eu li, não é um engessamento, em si, uma base sólida e forte para que depois, sim, você possa caminhar e alcançar outros patamares. Tanto que a gente vai desenvolver esse raciocínio, então, em cima dessa uniformidade, sem ser um enrijecimento, né, propriamente dito. Não é uma falta de espaço para a gente poder acrescentar coisas que ainda iriam vir, né? Então, nós temos aqui uma primeira observação. Eu peço desculpas, como eu estou sem óculos, gente, se eu falar alguma coisa errada, alguma palavra aí, por favor, alguém me corrija, tá? Então, sendo, afinal, cada reunião um todo coletivo, o que ele diz respeito decorre, naturalmente, das precedentes instruções. Então, é uma instrução de Kardec, né, do Livro dos Espíritos, que Palhano já nos dá essa primeira abertura. Nessa primeira parte aí, ele nos coloca essa uniformidade. Outra coisa, como não só a minha internet, como a de muitos, está travando. Se tiver qualquer pessoa com dificuldade de travar alguma coisa, meu áudio, vocês, por favor, me informem, tá? Ok. Então, vamos lá. Essa uniformidade será bem mais precisa nos pequenos grupos. A gente estava até fazendo a leitura sobre isso agora. É claro, pois há mais chance de divergências e de sincretismo nos grupos numerosos. Quanto mais pessoas, mais fácil da gente ter opiniões divergentes em relação a algum assunto. Isso aí não é uma coisa só em relação a esse estudo, isso é para tudo, né? Então, o principal conselho para essa uniformidade, né, Kardec ofereceu no número 7 da página 391 da Revista Espírita de 1861. Desse primeiro trecho aí, eu queria já chamar a atenção para a gente, e depois vai ter uma nota de rodapé em relação ao sincretismo, né? Então, eu achei bem interessante começar com isso, porque a gente fala de uniformidade da doutrina, e nesse texto inicial que a gente leu, na segunda linha, está lá, divergência e sincretismo dos grupos. Por que isso? A doutrina espírita, kardecista, ela é nova, mediante a muitas outras religiões milenares, né? Muitas outras doutrinas religiosas. Então, é muito natural que, por uma questão cultural, familiar, às vezes até nações inteiras têm uma cultura religiosa bem diferente. E muitos iniciam a sua jornada religiosa em outras doutrinas antes de abraçar a doutrina espírita. Então, eu percebo, né, no caso, e levanto isso daí para o comentário de vocês, inclusive, que eu achei que ele quis evidenciar essa parte do sincretismo justamente para evidenciar isso, porque é muito fácil a gente, nos meios, nos grupos de estudo, até mesmo quando vamos cantar algumas músicas ou lembrar, evidenciar alguma passagem religiosa. Ismael, talvez eu consiga até pontuar isso melhor, algumas pessoas aqui do grupo também. Vou dar um exemplo: casamento. Casamento, a princípio, nós não temos aquela questão cerimonial do casamento. E antigamente, mesmo quando os dois membros eram espíritas e iam se casar, era muito comum casar na Igreja Católica Apostólica Romana. Não se fazia cerimônia dentro de um templo kardecista, por exemplo.
mas a sociedade, a família, os amigos, de um contexto geral, aguardavam a celebração religiosa, e muitas vezes essa celebração religiosa era realizada num outro meio religioso, como, por exemplo, o católico apostólico romano. Então, nós temos muitas pessoas que são espíritas kardecistas, às vezes um membro do casal, ou às vezes os dois, mas que tiveram uma passagem no casamento. Estou dando exemplo do casamento, mas tem vários outros. Eu, por exemplo, eu fiz primeira comunhão na Igreja Católica. Eu não fiz a crisma, mas fiz a primeira comunhão lá. Então, o meu primeiro contato, a primeira vez que eu fui escutar sobre Jesus, foi dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, e não há nenhum demérito em nada disso. Só que Palhano traz para a gente esse sincretismo com a intenção de não tirar o foco do que a doutrina espírita estava trazendo de novidade. E para tomar cuidado... Oi? Mesmo porque esse sentimento, esse sincretismo que a gente não traz de agora, a gente traz de outras vidas, né? E isso está muito vivo na nossa mente, mesmo porque nós reencarnamos várias vezes como católicos, como protestantes, e poucas vezes como espíritas, entendeu? Então, quer dizer, essa ideia ficou enraizada na nossa mente. Tanto sim que muitos espíritas, muitas pessoas boas, maravilhosas, que continuam cultuando algumas coisas da religião católica. Entendeu? Então, quer dizer, isso aí vem muito da nossa mente de vidas anteriores. Perfeito, perfeito. Perfeito. E eu acho justamente isso que ele quis pontuar, né? Que o sincretismo é uma coisa real dentro da doutrina espírita. E que a gente tem que ter a atenção sem ter discriminação. Eu acho que é a grande questão disso daí, e talvez o grande diferencial que geralmente os membros da doutrina espírita abraçam, que percebem a presença desse sincretismo, mas sem fazer uma discriminação. Eu acho isso fundamental. Por aí. Olha, nessa segunda parte aqui, ele nos traz aqui, no caso, sobre as vantagens da uniformidade doutrinária. Ela será completa em todos os que seguirem a linha traçada pelo Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Um contém os princípios da filosofia da ciência. O outro, as regras da parte experimental e prática. A parte... Oi? Só lembrando aqui que, em 1949, Bezerra de Menezes lançou o Pacto Áureo sobre a unificação do espiritismo, que é exatamente essa uniformidade que acho que Kardec está falando. Ele só usou um outro nome, mas o cerne da coisa, o objetivo é justamente isso que você está falando. É uniformizar, né? Não é que é como você fala, tudo igual, não. É exatamente esse o sentido da unificação. Só para acrescentar isso. Perfeito. E Palhano relata justamente, dentro da obra de Kardec, ele bota justamente a base dessa uniformidade, ele traz para a gente que a base dessa uniformidade seria em cima do Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, né? É interessante que você falou agora, porque a própria história da Federação Espírita Brasileira, nós tivemos Bezerra sendo chamado para fazer essa unificação, porque estava tendo uma divergência, né, de opiniões e de direcionamento. E falando justamente, eu acho que é interessante isso, porque se a gente tiver dúvida do que a gente está fazendo, eu acho que essa linha que eu li agora, eu acho que é mais ou menos assim. Se nós tivermos dúvidas do que está acontecendo, ou do que nós mesmos estamos praticando e fazendo, vamos pegar o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns para ser a nossa base,
para a gente poder saber em que chão que nós estamos pisando. Eu acho isso sensacional. E isso aqui, ele não é limitante, é a base. Em cima da base, você faz uma edificação. Agora, se a base tiver mal projetada, mal planejada, a edificação não vai sair boa. Então, eu acho bem interessante essa questão da uniformidade, ele trazer essa uniformidade como base para ela, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Então, ele acrescenta aqui agora que essas obras estão escritas com bastante clareza para não dar lugar a interpretações divergentes, condição essencial de toda nova doutrina. Então, nessa aqui a gente remete, né, àquilo que eu falei inicialmente, que a doutrina espírita é uma doutrina nova, se você for comparar ela com as outras opções religiosas que nós temos pela história da humanidade, porque ela não é a mais nova, com certeza, mas das sólidas que nós temos hoje vigente no nosso planeta, é com certeza uma das mais novas, né? E ele relata aqui a clareza, né, e que foi escrita essa obra de Kardec. Eu acho importante a gente lembrar que Kardec ele era descrente naquilo que estava sendo apresentado para ele. Ele foi fazer uma investigação para poder dar uma avaliação do que estava acontecendo. Então, o primeiro ponto disso tudo, ele tinha que se convencer do que estava acontecendo. Então, a doutrina espírita, na verdade, se a gente parar para pensar, ela nasce de uma negativa. O fato de negar que aquilo era uma verdade movimentou Kardec a fazer uma investigação séria, e quando ele viu, opa, tem alguma coisa aqui, isso aqui está diferente, isso aqui parece que é uma coisa séria. Quando ele foi fazer uma investigação, quando ele finalmente se convenceu do que estava acontecendo, ele então aplicou as normas acadêmicas para que ele pudesse, o que nós chamamos de codificação da doutrina, para que ele pudesse transformar aquele conhecimento ao qual ele estava se deparando num material didático que pudesse ser aproveitado e formar essa base para que as futuras gerações, porque como era uma novidade, não é que os fenômenos mediúnicos nasciam naquele momento, não. Fenômenos mediúnicos já aconteciam por toda a história da humanidade. A novidade era alguém dedicar o seu tempo, dedicar a sua inteligência, a sua energia para transformar isso num material didático que pudesse ser fruto de estudos futuros, que é o que nós estamos fazendo hoje. Formou-se assim, então, essa base sólida, que é o que Palhano está falando. E hoje, se a gente tem essa uniformidade dentro da doutrina, é porque Kardec conseguiu, de uma forma acadêmica, com recursos intelectuais próprios, mas respeitando toda uma, digamos assim, todo um paradigma de construção, respeitando a parte científica das narrativas e tudo que ele colocou, para justamente que pessoas pudessem, possivelmente, apresentando qualquer objeção, não poder reclamar ou discordar da metodologia da construção da obra dele. Isso foi muito importante. E isso é o que traz essa uniformidade dentro da nossa doutrina. A seriedade e toda a metodologia de construção de tudo isso que foi feito.
E termina assim a nota, né? A nota final ali é justamente sobre o sincretismo, né, religioso, que é o que nós falamos no começo ali. Essa partezinha aqui eu vou pular porque nós já conversamos sobre ela já. Tá? Então, essa aqui seria a primeira parte, onde Palhano estaria evidenciando a importância dessa uniformidade da doutrina. E, Alexandre, Oi. eu colocaria também, para a uniformidade da doutrina, uma coisa que é muito importante, a integração entre as casas, para que não ocorra nos estudos das pessoas, que a gente possa vir fazer, que as pessoas possam vir fazer o livro do Evangelho, o livro dos médiuns, do livro dos espíritos, colocar os seus achismos, porque muitas vezes isso acontece. E acontece porque muitas casas acabam ficando o quê? Acabam ficando muito separadas, acabam não se integrando às outras casas. Isso aí que você falou, eu acho interessante, porque olha o que acontece. Vamos supor que uma casa espírita, eu não vou nem falar de um membro de uma determinada casa espírita, mas vamos supor que uma casa espírita faça uma descoberta, digamos assim, entre aspas, bem relevante, mediante algum estudo que ela faça, em cima de um livro dos espíritos, em cima do livro do médium. Se não tiver essa interação que você falou, sabe o que vai acontecer? Essa informação vai se perder, ela não vai ser difundida, não vai ser divulgada. Então, é muito importante essa colocação que você fez, porque não tem outra maneira de crescimento e de acrescentar a essa base que Kardec nos deu, né, toda uma oportunidade que se tem a partir do momento que se tem a base. Você está coberto de razão nisso daí. E isso, sabe que isso eu estou analisando, como, por exemplo, na Revolução Protestante. Quando Lutero fez a sua Revolução Protestante, foi para fazer o desmando que acontecia na religião católica. Mas ele começou a ceder desejos de príncipes e o que ele pensou em fazer foi totalmente desfeito. Ou seja, aconteceu uma coisa totalmente diferente do que ele queria, né? Então, para que isso não aconteça, por isso que eu acredito na unidade doutrinária, como ela tem que ser feita, tem que ser o quê? A gente tem que ter um norte, né? Esse norte chama-se Obra Doutrinária de Kardec, e a gente tem que ter a integração entre as casas, para que a gente possa trocar as experiências devidas. Perfeito. Vamos dar prosseguimento aqui. Então, nós temos aqui, ó, hoje é possível, né, na atualidade, lembrando que esse hoje aqui era na época aí que Palhano escreveu, publicou esse livro. Então, hoje é possível acrescentar outras obras importantes. Alguém falou? Hoje é possível acrescentar outras obras importantes. Aquilo que eu estava falando da base. Né? A base veio de Kardec, mas olha quantos outros autores, não só no Brasil, mas pelo mundo inteiro, publicaram obras que vieram acrescentar muita coisa na doutrina sem mexer na base, porque a base é sólida, não tem como você mexer na base. É a mesma coisa, você tem uma edificação. Se amanhã depois tem uma parede que está torta, você consegue derrubar essa parede e construí-la de maneira correta, porque a base está sólida. Isso é muito importante. Então, lá, hoje é possível acrescentar outras obras importantes que em nada ferem as regras básicas, não por uma supremacia de opinião. Isso aqui é como se ninguém questionasse o que o Kardec fez. Acho que Kardec foi muito questionado. É só pegar a biografia dele que a gente vê isso. Né? Não teve supremacia nenhuma de opinião. Mas porque também já demonstram que seus argumentos são válidos. Quer dizer, essa novidade que foi colocada, que foi trazida por Kardec, ela foi, ao longo do tempo, muito questionada e até hoje, não sei se mais ou menos do que naquela época, talvez a intensidade da época em que Kardec apresentou as obras
teve até, inclusive, as obras dele queimadas em fogueira, né? Então, a intensidade foi muito maior, mas até hoje nós encontramos, de vez em quando, alguns obstáculos à divulgação das ideias de Allan Kardec. Tá? Nós podemos colocar que Kardec teve, acima de tudo, como eu falei antes, um posicionamento acadêmico. Então, toda a postura dele, de como ele conduziu e construiu tudo isso, ficou bem sólido, justamente por causa da metodologia que ele colocou, que ele empregou. Na verdade, ele não inventou a roda em relação a isso. Assim como qualquer outra disciplina acadêmica, ele simplesmente aplicou no processo de contextualizar, de observar, ele utilizou processos científicos e acadêmicos para poder construir tudo isso que hoje a gente tem como as 5 obras básicas de Allan Kardec. Dando continuidade, o importante é discernir. Então, olha o convite já nessa palavra aí. Então, por exemplo, se no primeiro texto ali em cima, ele afirmava que não teve supremacia de opinião, embaixo, ele evidencia mais ainda, está dizendo que o importante é discernir. Quer dizer, se tivesse supremacia de opinião, não haveria o convite ao discernimento, ao raciocínio, e justamente acontece o contrário. Em todos os momentos, na literatura, desde o surgimento da doutrina kardecista, a gente sempre tem o convite para a fé raciocinada, o tempo inteiro. Tudo que é colocado, nós somos convidados a confrontar com a razão e também com a emoção também que causa, porque não tem como a gente ter acesso a esses conhecimentos que são colocados e ficarmos apáticos a nível de emoções. Muitas das coisas a qual a gente consegue ter acesso de informação, isso causa em nós não só um gatilho de raciocínio, mas muitas vezes um gatilho emocional, que eu acho até que é mais importante do que esse gatilho racional que a gente tem que ter justamente para fazer o discernimento e tudo mais. Mas eu acho que o grande gancho disso aí está nessas partes emocionais e sentimentais que a doutrina toca, que a doutrina alcança, que faz a gente se sensibilizar, que é a grande parte, digamos assim, de valor que a gente tem na nossa doutrina. Ela não é dogmática. Ela é muito, muito, muito focada na nossa existência, nas nossas motivações existenciais. Então, o importante é discernir o que é mais conveniente. Então, mais conveniente para quem? Para quem? É você mesmo que vai julgar. Não está pré-determinado. Você é convidado a participar. Você é convidado a dar a sua opinião. Você é convidado a discordar, inclusive. Porque, como eu falei antes, Kardec começou tudo isso por uma negação. Foi negando que isso acontecia, que ele foi lá verificar e viu o que acontecia. Então, não há problema nenhum em relação a isso. Mais útil, o que atende à necessidade da região onde o grupo se encontra, aplicando os recursos medianímicos segundo a sua especialidade, com maior segurança e precisão possíveis. Por nós não termos digamos assim, uma instituição centralizada, como algumas religiões no mundo, nós temos uma dinâmica mais ágil. Então, com isso, permite a gente identificar algumas vocações que alguns grupos têm. Então, é muito comum a gente, quando vai ter conhecimento do trabalho de alguma outra casa espírita, ter também conhecimento da vocação daquela casa espírita. Não, aquela casa espírita faz um excelente trabalho com a evangelização. Não, aquela outra casa espírita faz um excelente trabalho
com as artes espíritas. Não, aquela outra casa espírita ali faz um excelente trabalho com as mensagens psicográficas. E não há demérito nenhum e não tem competição nenhuma entre elas. Isso aí traz uma unidade, porque transforma isso numa coisa complementar. É muito comum os membros de uma determinada casa espírita frequentarem outra casa espírita. E, às vezes, numa casa espírita, ela desenvolve uma atividade social, numa outra, ela, de repente, ela é um palestrante, já numa outra, ela pode ter um comportamento de evangelizador, porque são as vocações naquelas casas a qual ela frequenta que ela identifica. Alexandre. Oi. Uma pausazinha. Eu sou um exemplo disso, né? Eu frequento a SEC, eu frequento o Jerônimo, mas você dizer assertivamente que não existe uma competição, isso é um ledo engano. Existe competições entre casas, sim. Há, sim, aquela que gosta de ser mais visualizada, de ser melhor, de fazer um trabalho melhor. Eu estou falando bobagem, pessoal? Vocês estão aí? Né? Pode abrir o microfone. Isso aí existe, mas... Deveria ser assim, mas infelizmente é. Então, isso que eu ia falar. Existe porque isso está no ser humano, não está na casa. Isso que eu ia falar, Chacô. Isso aí não é... Isso aí não é a casa espírita, são os membros. Não é a casa espírita. O que eu sempre digo é que a causa espírita é muito maior do que a casa espírita. E as pessoas confundem isso. Acham que a casa é maior do que a causa. E não é. A causa espírita é muito maior do que a casa espírita. O importante é a doutrina. O importante é a doutrina. Eu concordo com o Alexandre quando ele coloca isso dentro do estudo, é lógico, é uma verdade. Não deveria ser assim. Mas nós que vivemos aí em congressos, em encontros, né, Giselda e Jeruso, a gente percebe que há essas dissenções entre as pessoas, e não entre a doutrina espírita. Claro que não. Agora, o que é mais interessante é o seguinte: as pessoas passam, a casa permanece. Um grupo que às vezes tem um pensamento, de repente, a espiritualidade vai fazendo as substituições, eles não têm pressa, eles têm o infinito pela frente, né? De repente, você começa a perceber que fulano saiu para lá, saiu para cá, o outro desencarnou e tal. Quando você percebe, aquela casa já não ele já não tem aquele mesmo perfil, ela vai mudando. Os espíritos estão atentos a isso aí, porque a criatura humana dá muito trabalho, os encarnados dão muito trabalho às equipes espirituais. Como dão, hein, seu Ismael? Dão demais. Mas eu acho interessante, de qualquer maneira, que a gente estava falando das pessoas que fundaram, inclusive, a Praiana, apesar da Praiana adquirir, inclusive, uma notoriedade, porque estava no bairro nobre, né, que era Praia do Canto, e ter muita gente lá, Eliomar nunca deixou de falar que a Praiana era uma extensão da Casa Espírita. Ele nunca deixou de falar isso. Então, a Praiana é uma extensão da Casa Espírita Cristã. Acho muito legal, inclusive. Eu já ouvi isso diversas vezes ele falando. Pois é. Eu queria pontuar também que a própria história da SEC tem uma divergência. Então, se a gente pensar na idealização que eu estava falando anteriormente, que não existiria uma competição, institucionalmente não existe uma competição, mas os membros, por questões de vaidade, de orgulho, de ego, que é justamente o que os nossos irmãos da espiritualidade, na literatura, nas obras, nos apresentam, que nós temos que combater. A gente, às vezes, não é perfeito, eles sabem disso,
Né? Alexandre, você quer dizer o seguinte, as trevas agem exatamente desse tipo, né? Dessa forma, né? O orgulho, a não sei o quê, a competição, é isso aí. A vaidade. Olha, eu chego até mais. Eu não são só as trevas, não, são nossas imperfeições mesmo. Às vezes às vezes a gente faz isso sozinho. Mas não. Acho que não. Às vezes a gente faz, A gente infelizmente. começa e eles bota pimenta no molho. Eu acho que na casa espírita tem sempre, quando acontece isso, tem sempre um contrário a Jesus por trás da história. Isso também está na literatura. A gente sempre tem alguns irmãos que, vou botar entre aspas, infiltrados, encarnados e desencarnados. Se você parar para pensar que está tudo dentro de um planejamento maior, ele não está infiltrado, não. Ele está onde tem que estar, na hora e no lugar certo. A gente é que tem que aprender a se comportar melhor dessa forma. Abrir um parêntese aqui, por acaso, eu não tinha assistido ainda, esses dias assisti o filme do Divaldo, que as pessoas devem até saber que Divaldo está se recuperando aí de um probleminha agora, ele está hospitalizado. Então, eu estava vendo lá um espírito que acompanhou Divaldo lá anos e anos e anos e anos, e Joana de Anjos falou para ele, eu não vou tirar esse espírito perto de você, não, porque é seu problema, você tem que resolver isso daí. Joana de Anjos falou, eu posso tirar ele daqui a hora que eu quiser, mas quem tem que resolver isso aqui é você. Então, e depois, no desenrolar da história dele, que você vê o porquê que aquele espírito estava ali do lado dele e como que desenrolou aquilo, com a reencarnação da mãe daquele espírito, que viria a ser agora filho do Divaldo, adotivo. Então, se você parar para pensar, aí você vai dizer que aquele espírito foi infiltrado ali, aleatoriamente. Não foi mesmo. Desde o começo, fazia parte do planejamento. Então, eu acho, desculpa, Alexandre, eu acho que não faz parte do planejamento. Eu acho que nem foi infiltrado, ele foi atraído, porque, na verdade, nós sintonizamos com o bem ou com o mal. Né? De alguma forma, Divaldo tem sintonia com esse espírito, de alguma forma. Agora, eu não acho que isso esteja dentro do planejamento. Também acho que não. Não sei, mas eu acho que não. Eu acho que estava. Eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar por que eu acho que estava nesse caso. Não quero fugir muito do nosso tema aqui, não. Porque, através disso, veio a reencarnação da mãe desse espírito, da mãe do Divaldo. Isso não é à toa. Se não tiver planejamento nisso, não teria objetividade nenhuma a encarnação desse espírito na vida próxima a Divaldo, se não tivesse com esse espírito ali do lado dele esse tempo todo. Porque esse espírito não assistiria. Se Divaldo não tivesse conseguido fazer as pazes com aquele espírito, não ia ter nem chance de haver reencarnação. Mas como Divaldo, como é um espírito muito nobre, conseguiu mudar a opinião do espírito, então aí sim, vamos usar como é que é a coisa 2 aí? O plano B, já que deu certo, agora então nós vamos pensar nisso, mas foi um plano aberto? Acho que não, acho que era plano A e plano B. Se ele aceitar, não vai poder reencarnar. Se for aceitar, como graças a Deus ele conseguiu resolver a situação, aí o plano B foi acertado. Então, eu não tive essa interpretação que você teve, eu estou sendo muito honesto. Eu tive a interpretação que ele conseguiu alcançar esse irmão com a encarnação da mãe dele, e não foi ao contrário. Ô, Alexandre. Então, se não fosse a encarnação da mãe dele, ele não teria alcançado o coração daquele irmão. Eu respeito a sua opinião, claro. Ô, Alexandre, em relação a isso que você está falando, vou voltar aqui no texto rapidinho. Quando ele fala que é necessário analisar o local onde o grupo está para fazer o trabalho, eu já penso da seguinte forma. Eu penso o seguinte, que o trabalho é realizado em relação ao que a região, que o grupo que é daquela região está necessitando, mais necessita. Né? Tem trabalho, por exemplo,
do passe, das palestras, da reunião doutrinária, né? Então, quer dizer, esse é o discernimento que aquele dirigente daquele grupo tem que fazer ao assumir uma casa espírita naquela região. Alexandre, alguém levantou a mão aí, além do... Elizabeth. Elizabeth. Eu estou com dificuldade de conseguir acompanhar o nosso estudo da noite de hoje, porque eu não estou entendendo por que esse tanto de assunto. Acho que eu me perdi. Derivou, na verdade, derivou, né? A uniformidade doutrinária acabou abrindo um leque aqui e derivou um pouco, né? Não é isso, Alexandre? Sim, vamos voltar aqui para o tema. Só que eu não sei se o que ela não entendeu é que a gente está estudando o livro do Palhano e antes a gente estava fazendo estudo sobre prática mediúnica. Eu acho que valeria a pena você pontuar isso com ela, porque eu não sei se a dúvida dela é essa. Porque Não, a gente não é essa, não. Não é não. Eu estou acompanhando bem e estou achando que nós estamos tendo uma derivação muito longa e perigosa. Fugindo do assunto, na verdade. Perfeito. Podemos voltar. Okay. Vamos voltar aqui no Tomás, que levantou a questão da questão do respeito à regionalização, às vezes, da casa espírita e da vocação. Eu levo isso para o lado da vocação que cada casa espírita tem. O que eu não acredito é que essa vocação seja ocasional. Eu acredito que esses irmãos todos que se encontram dentro de cada casa espírita, isso aí é fruto de um planejamento que não é aleatório. Então, a vocação de cada casa espírita, que às vezes diverge, né? E foi levantado que às vezes pode-se ter até uma competição entre os membros, por questão de vaidade, de orgulho, achar que uma determinada casa espírita tem mais importância ou menos relevância, né? Mas não é o que a base da doutrina espírita prega. A base é sólida. A base da doutrina espírita não vê diferença entre... E é isso que o Palhano justamente está levantando. Ele não vê diferença e respeita a vocação e a regionalização de cada grupo. Daí a colocação de Kardec para que as casas tenham um grupo pequeno, né? Porque se houver uma dissidência, aquele foco pequeno vai apagar e não vai trazer dificuldade para o restante das outras casas, né? Quando a casa é muito grande, quando tem uma dissidência, o prejuízo é muito grande. Com certeza. A gente seguindo aqui, no somatório de todos os argumentos aqui apresentados, o grupo poderá encontrar indicações que consideram mais acertadas para um bom aproveitamento da força psíquica, anêmica e mediúnica. Nessa segunda linha aí, eu achei bem interessante que o grupo poderá encontrar indicações que considerem mais acertadas. É a liberdade que tem cada pessoa. A gente preza o livre-arbítrio e cada grupo tem a sua liberdade de se encontrar dentro das suas vocações. Por isso que nós temos casas espíritas com vocações diferentes, fruto dessa liberdade que esse grupo pode encontrar. Então, enquanto algumas religiões existem... A palavra que me vem na cabeça agora é dogma, né? De direcionamento do que tem que ser feito, como ter que ser feito, algumas ritualísticas, algumas coisas assim. E já dentro da doutrina kardecista nós não temos isso. Então, aí eu vou levantar aqui que a gente tem essa liberdade para poder fazer essas escolhas. É lógico que dentro dessa liberdade existe uma condução maior, né?
Aí vem a intuição, vem os dirigentes da casa encarnados para dar justamente essa direção que às vezes pode fugir um pouco disso daí, né? E dentro desse finalzinho aí, o bom aproveitamento da força psíquica, anímica e mediúnica, isso me chamou um pouco a atenção, porque às vezes a gente se perde em algumas diferenças, porque algumas palavras para dentro da doutrina espírita pode ter uma conotação e dentro da comunidade científica ela pode ter outra conotação. A palavra psíquica, que vem de psique, desculpa se eu tiver com alguma pronúncia errada, se tiver alguém da área de psicologia ou filosofia, mas dentro da doutrina espiritualista, essa psique humana tem um significado, e dentro da psicanálise, da psicologia, psique tem outro significado. E eu fui tentar dar uma busca de tentar ver de onde que veio essa palavra. E eu achei muito interessante porque eu me defrontei com a mitologia grega. E na mitologia grega existia uma mulher chamada Psique, desculpa a pronúncia, como eu falei, e ela e Eros se apaixonaram, sendo que Eros era filho de Afrodite. E Afrodite se sentiu confrontada pela beleza dessa moça chamada Psique, e começou a trazer para ela vários problemas. E Eros, movido de um grande amor, ele sendo um deus, semideus, ele tentava ajudar ela de qualquer forma e buscou a ajuda de Zeus, até que ele conseguiu transformar ela numa personalidade imortal. E ela conseguiu ficar salva, né, das garras de Afrodite. E, através dessa mitologia, ficou-se estabelecido que Eros simbolizava o amor, o coração, e a psique simbolizava a alma, o espírito. Então, por isso que essa palavra psique humana, ou a psicologia que veio derivada disso, se refere a isso, a essa história mitológica grega. E nos meios espiritualistas, a psique humana, ela retrata a própria consciência, a própria espiritualidade, a própria alma. Já com Freud e com Jung, para dar um distanciamento da religiosidade, eles, na literatura científica, eles desenvolvem essa palavra como sinônimo de mente. Então, seria, para a ciência, psique quer dizer a mente humana, e para a espiritualidade, psique quer dizer a própria essência da pessoa, o próprio espírito da pessoa. Eu achei isso interessante e quis trazer essa consideração aqui para vocês. E nós temos aqui ainda a força anímica. Essa força anímica, se a gente for buscar ela no sentido científico da palavra anímico, pelo que eu observei, essa força anímica seria a flexão corporal expressando a força espiritual. Então, é como se fosse a impressão material de uma força espiritual. Então, exteriorização? Oi? Seria exteriorização da força espiritual? Não seria exteriorização, não. Né? Exteriorização, não. Seria realmente a materialização da força espiritual. Entendeu? Uhum. Sim, sim. Pelo que eu vi. Então, nós temos aqui, nessa última linha, um bom aproveitamento da força psíquica, que é a força do espírito da alma, da força anímica, que é a nossa força biológica. Se a gente parar para pensar que espiritualmente não existe força biológica desprovida de força espiritual, essa palavra anímica está perfeita com a concepção da palavra, né? E a força mediúnica é o que a gente mais estuda, né? As manifestações
das diversidades dessa força mediúnica por todo esse nosso universo. Ok. Alexandre. Oi. Desculpa interromper mais uma vez. Você não interrompe nunca. Volta lá no quadro anterior, por favor. Por favor. Aqui, ó, ele põe aqui a força anímica ou força mediúnica. Eu percebo da seguinte maneira. Me desculpe, me corrija se eu estiver errado. Essa força anímica é uma força que a gente atua por nós mesmos, sem perceber que nós estamos atuando em relação a... Eu coloco assim como fosse, por exemplo, quando a gente está na reunião mediúnica, nós temos a comunicação que vem do espírito, né? Que vai até a casa espírita, que vai na nossa reunião, falar das suas dificuldades e tudo para ser cuidado. Mas também nós temos a manifestação anímica, que seja a manifestação que é do próprio médium, né? Que são problemas que o médico já traz e que ele deixa se manifestar na própria reunião mediúnica, né? O seu animismo, né? Então, quer dizer, essa força anímica, eu vejo que é a força que o médium deixa transparecer sem fazer muita força, entre aspas, né? Sem se esforçar muito, entendeu? Hoje então, são Tomás, que horas? Já são 9h05. Ok. Deixa eu só dar uma fechada nisso aí, Tomás. A gente continua na próxima semana. Beleza. Em relação a isso que você falou, o que eu penso é que essa força anímica ela pode ser voluntária ou involuntária. Quanto mais conhecimento, mais prática, mais exercício, mais desenvolvimento, mais amadurecimento, ela vai deixando de ser involuntária e vai passando a ser mais voluntária, mais obedecendo à vontade, né? Mas aí vai deixar de ser anímica, não? Não, é a mesma força. Ela é a mesma força. Oi, não entendi. Não deixa de ser anímica, não. Tá, beleza. A gente volta a esse tema na próxima semana. Na próxima quarta a gente bate mais uma bola em cima disso aqui, né? Uhum. Merece, né? Esse tema merece ficar bem claro, né? É isso aí. Tudo bem? Vamos parar aqui então, né? Vamos embora. A bola está contigo, Ismael. Hein? A bola agora é sua. Tá. Vamos marcar aqui, né? Hoje é dia... Hoje é dia 11. Aí, quarta-feira que vem, a gente dá sequência. Ok? Ismael. Oi. Deixa eu falar uma coisa, já que já acabamos. Em relação ao Expedito, o Expedito foi um amigo nosso lá de Salvador que faleceu, viu? Você deu a notícia do Expedito errado. Você pregou um susto e o Expedito agradece, viu? Desculpa aí, gente. Mataram o Expedito errado, então. Foi. Tá bom. Alô, dona Faller. Sou eu. Dona Faller. Faller. Gente, nós já ultrapassamos aqui a hora, né? Vamos agradecer a gente pela presença de todos aí, dos nossos estudos, e quarta-feira que vem a gente pretende estar juntos aqui, né? Então, nossa amiga fale agora, o cara-se para sempre. Falamos agora. E vamos falar com o nosso Jesus, aquele nosso mestre, o nosso Rabi da Galileia, que nos conduz em todos os momentos de nossas vidas.
que Ele possa fazer com que nós estejamos em paz, uma tranquilidade do lar, o trabalho que esteja nos dando, que seja ele muito bem coroado de luz, para que todos aqueles, Jesus, que estão em nossas vidas, em nossa tela mental, todos nós dos estudos, todos os amigos da SEC, possam ser tocados por essa luz divina que vem do Senhor. Muito obrigada, Jesus, muita paz e que Deus esteja sempre no controle de nossas vidas. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Amigos, aquele abraço de sempre, né?